Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à 13ª aula de Tribal Artistic Dance Online. Bem, dando continuidade aos vídeos anteriores sobre os 4 fatores de movimentos de Laban, este é com relação ao peso e também à fluência, os outros 2 fatores de movimentos que eu fiquei devendo para vocês. Resolvi neste vídeo fazer um link, colocar os 2 assuntos no mesmo vídeo, porque assim a gente já elimina o assunto e já partimos para o outro tema que já tenho designado aí na minha cabeça para passar para vocês. Inclusive, já citei em um dos vídeos anteriores. Bem, eu espero que vocês estejam gostando da aula. Dúvidas? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem me enviar um e-mail. Lembrando que eu estou sendo um pouco mais simples, sucinta, objetiva, mais clara aqui no vídeo, o máximo possível que eu puder, para poder fazer com que essas explicações sejam claras para vocês aí, amantes da dança de alguma forma, certo? Então vamos lá. Fator de movimento, peso, de acordo com Laban, 1978. Peso. O elemento firme do esforço consiste de uma resistência forte ao peso e de uma sensação de movimento pesada ou sensação de peso. O elemento toque suave ou leve do esforço consiste de uma resistência fraca ao peso e de uma sensação de movimento leve ou ausência de peso. Isso está na página 120, uma citação direta do livro de Rudolf von Laban, certo? Então, o fator de movimento peso se consiste exatamente na cadência de peso que o indivíduo vai colocar e se expressar diante da sua apresentação, performance, técnica independente. Então, é necessário nós termos uma série de dinamizações na nossa dança que venham trazendo aí um pouco de ritmo, como já falado na aula anterior, certo? Que você já acompanhou. Um pouco de utilização dinâmica de espaço, que nós já fizemos essa explicação, explanação também num vídeo antes desse anterior, antes, certo? Na aula 11, na aula 12 e agora com a aula 13, com o peso, nós temos um pouco de utilização de elementos fortes, mais impactantes e de elementos mais leves, de utilização de movimentações mais suaves, como ele mesmo diz no livro, certo? Então, o fator de movimento peso é um pouquinho mais fácil de se compreender pela lógica da coisa. Porém, há uma série de graduações aqui que acabam mesclando entre si, certo? Então, às vezes eu posso utilizar de um movimento que tem uma utilização e uma graduação no espaço mais complexa, que visa mais a utilização do espaço do que o peso em si. Então, tudo vai determinar diante da sua capacidade de pensar na movimentação e no que você deseja expressar. Qual é o foco no momento? Você precisa dar mais vazão ao peso ou ao espaço? Então, isso pode acontecer. Exemplo, um caminhar com um impacto forte. Isso dá vazão ao elemento peso de Laban, certo? Então, um caminhar mais suave, isso já dá vazão para as duas possibilidades, que é a utilização de espaço, certo? Em todas as suas amplitudes, com a utilização de peso. Então, forte, firme, leve, suave, todas essas graduações de peso, de termos de quilagem mesmo, certo? Não há outra forma melhor de se explicar. Partem aí para o fator de movimento peso de Laban, certo? Simples, suave, sutil, super compreensível e sucinto, certo? Próximo fator de movimento é a fluência do domínio de movimento de Laban, certo? Já foi falado aqui
Inclusive foi falado também em um dos videoaulas sobre o estado de fluxo, certo? O fator de movimento fluência, para mim, é o mais fácil de todos, porque existe uma ligação entre você e toda aquela composição coreográfica, toda aquela composição existente na dança, certo? O improviso é muito bacana porque ele precisa da fluência, assim como a fluência precisa, às vezes, do improviso. Então, o que caracteriza um improviso? Muitas vezes não é somente o fato de não ser coreografado que o improviso acontece. Então, muitas vezes, o jeito que você se expressa acaba sendo improvisado. E aí acontece de chegar, de ter a sua marca aí de expressão por conta disso. É lógico que são fatores mais complexos de se compreender. Então, numa essência mais básica, trazendo uma citação de Laban para a fluência, vamos ver o que eu encontro aqui, porque eu só marquei o peso. No caso da fluência, nós temos dois tipos, nós temos a fluência controlada e a fluência livre. No caso da fluência controlada, é aquela que nós temos a obrigação de fazer, de realizar certos tipos de movimentos que não estão ali livres para serem realizados, certo? Então, algumas questões aqui que ele nos esboça com relação aos fatores de esforço, certo? Para a fluência, aspectos mensuráveis, funções objetivas, controle parado ou graus menores até libertado, certo? Então, por exemplo, eu posso ter algumas movimentações que são mais definitivamente objetivas. Então, realmente nota-se que a coreografia tem elementos cadenciados, mas que tem um início, meio e fim, certo? Então, por exemplo, começo daqui, vou para lá e vou para cá. Então, essa daqui é uma fluência controlada já. Você não deixa simplesmente o seu corpo acontecer, sua movimentação acontecer. Você tem uma fluência controlada ali. O que é necessário, é importante, que muitas vezes falta. E acaba ficando aquela coisa mecânica. Então precisa-se ter uma fluência mesmo que seja controlada. Então a fluência é importante até nesse caso. Isso é óbvio. E a fluência fluida, ou graus menores até parando. Isso no caso de aspectos classificáveis na sensação do movimento. Então, simplesmente a movimentação ocorre. Ela... Aqui não ficou muito bem explicado nessa parte. Então, eu sempre trazendo um gancho aí com relação ao vídeo anterior. As explicações aqui são bem complexas. Laban é muito complexo. Então, nós pegamos muitas informações aí. E muitas pessoas compreendem e transmitem as informações que compreenderam de uma maneira muito pessoal, certo? Então, essa que é a questão que eu identifiquei neste livro. Então, portanto, desta maneira que eu posso passar para vocês, foi a forma que eu trouxe aí com as intenções, com os aprendizados da própria faculdade da disciplina dança. E nesse caso, peso, então, são as questões de força que o indivíduo determina na coreografia, e a fluência é aquela questão que você sempre se mantém movimentando de uma maneira em que não há interrupções, de uma maneira que se expressa, de uma maneira que está conectada à coreografia de uma maneira ou de outra, sendo controlada ou então de maneira livre, ok? Lembrando que controlada é uma coreografia e livre, improviso, certo? Bem, gente,
Por hoje é só. Eu espero que tenha ficado aí um pouquinho de esclarecimento sobre os 4 fatores de movimentos de Laban, importantes na questão estética, que abarca muito aí nas questões da Tribal Artistic Dance. Nós utilizamos da base de Laban e também de muitas outras bases, é claro, e também das minhas pessoais. Então, que serão desenvolvidas aí conforme o tempo, conforme minha agenda, certo? E a minha disponibilidade mental também. Então, dessa forma, nós vamos encerrando. Caso vocês tenham maiores dúvidas sobre o fator de movimento fluência, nós temos vários vídeos aí, acredito que 2, sobre a fluência. É um estado primordial na dança. Se não tiver fluência, não tem dança. Começa por aí. Mesmo que seja controlada, certo? Então, entenda-se por controlada aquele tipo de coreografia determinada, desenhada, seguida ao pé da letra. Precisa ter uma fluência ali dentro, certo? Do contrário, ainda está começando. Precisa treinar e colocar a sua própria expressividade aí dentro. E nós temos o outro tipo de fluência que já parte mais para o improviso. Então, nós temos 2 vídeos e também o de estado de fluxo, que parte nessa questão da fluência, que inclusive Laban também cita. Quando nós estamos em fluência, nós estamos em estado de fluxo, ou um puxa o outro, certo? Para se ter um tipo de fluência fluida, é necessário que nós estejamos em estado de fluxo, ok? Bem, pessoal, por hoje é só. Dúvidas, sugestões, perguntas diversas aí com relação à Tribal Artistic Dance ou a dança no geral, de uma maneira mais solo, de uma maneira mais de grupo independente, estou aberta. No que eu puder ajudar, estarei por aqui, certo? Vocês podem me encaminhar no e-mail para tribal.artistic.dance@gmail.com. Espero que essa aula tenha sido útil para você. E na próxima aula nós teremos um pouquinho sobre dança com alma, certo? Como que é dançar com alma? Fiz um estúdio, um podcast, está no ForShared, sobre esse tema. Então nós já temos aí um pouco da ideia do que nós vamos falar sobre isso. Então vamos ver se nós vamos fazendo por partes ou se nós já falaremos tudo em um vídeo só. Acredito que seria muita coisa para ser expressada em apenas 10, 15 minutos de vídeo, até 20 minutos, certo? Então, provavelmente, nós teríamos que vir por partes, tá ok? Então, um grande beijo no coração e até a próxima!